Olá, tudo bem? Meu nome é Ribson, sou aluno da licenciatura em Pedagogia do Polo Gravatá e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho da disciplina Prática como Componente Curricular 5. O objetivo desse trabalho é a gente conhecer um pouco os conceitos sobre diversidade cultural, cultura e etnocentrismo, baseado no texto Diversidade Cultural e Cidadania, da autora Rosani Moreira Leitão. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco do conceito de cultura. Primeiro é importante entender que não existe uma única cultura. O conceito de cultura é atravessado por pensamentos da antropologia, que se relaciona com o tempo histórico, com os costumes e ideias de cada época. A gente também precisa ter em mente que a cultura é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Ao nascer, eu estou localizado em um local, em uma sociedade, e essa sociedade produz cultura. Consequentemente, eu estou inserido nela e eu também faço parte dessa cultura, né? Toda e qualquer sociedade, ela possui uma cultura específica. Esse é outro ponto também que a gente deve levar em consideração. E aí, quando a gente fala em cultura, a gente não está falando para falar sobre juízos de valores, né, de qual seria a melhor cultura ou a pior cultura. Não existe um grau de superioridade ou inferioridade entre as culturas, né? O que existe são pensamentos voltados para aquela época específica. E aí, dentro desse conceito de cultura, a gente encontra uma ideia baseada no evolucionismo, né, onde a cultura ela é a ideia de que os povos evoluindo de estágios menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos, né? Indo de uma condição primitiva a uma condição civilizada. No entanto, a gente sabe que isso não existe porque as culturas elas são diferentes. Então, um índio, por exemplo, tem os seus conhecimentos, tem as suas vivências específicas, e uma pessoa que mora na cidade urbana também tem as suas características de cultura. Isso não quer dizer que uma cultura seja superior ou inferior a outra, mas que elas se completam e se atravessam em algum momento. A gente tem a ideia de cultura como funcionalismo, que são aquelas que concebem a cultura como um sistema, onde a sociedade seria formada por um conjunto de complexos de instituições e funcionaria como um todo interdependente e orgânico. Uma espécie, a gente pode fazer uma metáfora com a questão do nosso organismo, né? No caso, todo o nosso sistema relacionado biológico, ele funciona numa cadeia cíclica e interrelacionada. E o funcionalismo também trabalha um pouco nessa perspectiva desse orgânico do nosso, fazendo essa metáfora com o nosso organismo. E aí a gente tem pensamentos mais voltados para ideais, né? Voltados para a construção das ideias. E um deles é a questão do estruturalismo, onde a cultura seria tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar conscientemente de maneira coerente no contexto de uma sociedade. Isso é um conceito, né, que Laraia traz e que é, discute um pouco a ideia estruturalista da cultura. E outro ponto de vista que também está baseado nessa concepção das ideias é a do interpretativismo, né? Onde a cultura, no caso, seria todos os homens nascem, do ponto de vista biológico, e estão aptos a receber um programa que é determinado culturalmente, né? Para finalizar essa discussão sobre cultura, a gente traz o conceito de Taylor, né? E é um conceito que se aproxima muito do que a gente entende hoje como cultura, né? Onde ele diz que a cultura, no seu amplo sentido etnográfico, é um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E aí a gente sabe que o homem, ao nascer, ele já começa a se relacionar com as pessoas, né? E as pessoas por si possuem a sua cultura específica, o seu caráter específico, a sua ideia sobre moral, sobre as leis e os costumes. E aí faz um atravessamento com a sua cultura também. E a gente chega à discussão sobre o que seria então a diversidade cultural, né? Como diversidade cultural, a gente pode entender que são as diferentes sociedades, os diferentes povos que se distinguem por suas especificidades culturais. Ou seja, dentro de um mesmo território, de uma mesma cidade,
a gente pode ter culturas diferentes, né? Pessoas da zona urbana têm costumes, leis e pensamentos tidos como verdades diferentes de uma pessoa que mora numa zona rural, por exemplo. E dentro da própria zona rural ou dentro da própria zona urbana também existem diferentes sociedades, diferentes pensamentos, seja dos mais diversos eh, âmbitos, seja econômico, político, de gênero, de raça, né? E a gente também precisa entender a diversidade cultural como assim, cada povo possui sua própria forma de se organizar, de se entender, de explicar o mundo e de atender às suas necessidades materiais e simbólicas, bem como de solucionar os seus problemas, né? E aí a gente sabe que essas culturas permitem você buscar caminhos diferentes para resolver os seus conflitos do dia a dia. E aí, essa diversidade cultural nos coloca que cada povo tem sua própria cultura. E aí, para finalizar, a gente vai entender o conceito de etnocentrismo. O que é esse etnocentrismo, né? A gente pode perceber que a partir da própria palavra, etno significa povo ou etnia. E o centrismo é o ato de se colocar como centro com relação a outros povos e a outras etnias. Ou seja, o etnocentrismo é uma ideia, né, onde existe um povo que se coloca no centro, mas que esse povo ele está relacionado com outras culturas e elas se atravessam e se completam, né? E aí o que é que a gente pode entender como o conceito de etnocentrismo, né? Eles ajudam a gente a entender e a relativizar essa tendência que temos de, ao nos compararmos com os outros povos, nos colocamos como centro, como referência e como modelo mediante o qual enxergamos esses outros. Ou seja, nós temos muito o costume de a minha verdade, né, da minha cultura ser a verdadeira, e a gente não abre espaço para conhecer a cultura do outro, a vivência do outro, e acaba se tornando esse centro, mas a gente sabe que existe uma relação. E aí, obrigado.